Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando nesse momento o compromisso com a mensagem bíblica, agradecendo ao nosso bom Jesus por poder estar aqui novamente com você. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do anticristo. DVDs da série Apocalipse, ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. Bem, amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, e não esqueça, esteja sempre atento à nossa grade de programação, estabelecendo a conexão virtual com o nosso site horadaverdade.com, participando de um dos nossos cultos transmitidos todas as quintas-feiras às 20 horas e domingo às 19 horas em nosso campo virtual horadaverdade.com, esperando por você lá. Amém? O ícone culto ao vivo para você entrar e ser impactado com esta palavra que esta igreja tem representado no coração e na vida das pessoas. E também, não esqueça, poderá estar fazendo uma visita pessoalmente ali na nossa sede, Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, Zona Norte. A porta está aberta lá para te receber e será uma alegria muito grande poder ter você em nosso meio. E também uma coisa importantíssima, não esqueça, blog pessoal do pastor Daniel Batista, pastordanielbatista.com, é o endereço desse blog, página no Facebook, que você também pode estar conferindo, amém, as notificações dessa igreja, que são colocadas ali à disposição de todos, Cenáculo da Fé para as Nações, é o endereço da nossa página no Facebook também, ok? E também uma coisa que eu não posso esquecer, quem tem acompanhado o programa Hora da Verdade, é importante dizer a vocês que as reprises estão disponíveis em nosso site. Todos os temas, tudo colocado ali corretamente para poder
você se edificar ou então recomendar que outra pessoa nos escute e ouça essa verdade, ok? Pastor Daniel Batista hoje dando sequência ao tema mobilização social cristã, representando o contato público, e falaremos hoje sobre conduta, sobre marcha para Jesus ainda, e por que nós insistimos. Vou dar todas as minhas razões para isso. Não sai daí não, tem muita coisa boa para você. Momento da Palavra de Deus. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, hoje dando sequência ao tema mobilização social cristã, representando o contato público, falaremos sobre marcha para Jesus ainda, como base de orientação à Bíblia, não esqueça, e o nosso objetivo centrais nesse tema aqui é responsabilidade atribuída à cristandade, à luz da palavra de Deus e não da concepção pública, ok? Pastor Daniel Batista, falei nos programas anteriores sobre identidade cristã, ou seja, o que identifica Jesus, idêntico a Jesus. Falamos sobre missão e vocação, a ordenação que está a mim, como pastor, ministério, está a todos. E a terceira coisa que nós vamos falar hoje aqui, sobre conduta e procedimento. Enfim, aquilo que tem que ser aplicado pela igreja, pelo ministério cristão, como prédica, como dever, como aplicação. Eu vou tratar isso hoje aqui com você, em nome de Jesus. Amém? A marcha para Jesus que nós não criticamos à toa, mas porque se diz para Jesus, nós somos obrigados a recorrer à palavra de Deus e perguntarmos para quem está assistindo aqui, se realmente esta marcha, essa mobilização de pessoas é por uma causa cristã. É o que nós estamos, na verdade, estabelecendo aqui, deixando clara a distinção, né? Aquilo que se assemelha a Cristo e aquilo que está bem longe de ser dele, ok? E a marcha para Jesus, a nível de identidade, missão e vocação, que já falei, ela está muito longe de ser uma marcha para Jesus. A nível de conduta, procedimento e comportamento que deve ser aplicado, a nível de prédica, dever, a nível de pregação, o pastor Daniel, eu dei um texto aqui a vocês, sobre Mateus 5,13, aonde Jesus, que é o texto-chave da nossa reflexão aqui, aonde Jesus vocaciona, dá missão, identidade, conduta aos seus discípulos, dizendo que eles deviam ser sal na terra e luz no mundo. Cura para a falsa religião, cura para o falso cristianismo, luz, revelação, conhecimento, dar conhecimento da vontade de Deus por intermédio de Jesus Cristo a toda a humanidade, a todos os homens, independentemente se seja dentro ou fora da igreja. E conduta significa santidade ordenada. Aquilo que está ordenado, que nós temos que aplicar, que nós temos que pregar, que é o nosso dever. E uma das coisas que tem me chamado a atenção na marcha para Jesus, é como disse aqui, as diversas marchas têm uma reivindicação. Eu queria saber qual a reivindicação dessa marcha, porque ela já está indo para a 20ª não sei quanta marcha para Jesus. E até hoje eu não vi uma reivindicação dessa marcha. Reivindica o quê? Ela está indo em busca do quê? Qual o seu objetivo? De levar tanta gente para a rua que se diz evangélica. Qual o seu objetivo? Até agora do que eu falei aqui, farra, show. Porque nenhuma reivindicação política ela tem. Enfim, essa última que teve aqui diz que saiu em pró a um protesto de direitos civis e direitos humanos. E que é contraditório para uma igreja tal função. Mas agora se preocupou em reivindicar alguma coisa, porque anteriormente baseou-se só em show, farra e promoção política. Ok? Mas falando de conduta, falando-se aqui de santidade ordenada, isso não pode ser tratado no âmbito da igreja. Isso tem que ser tratado a nível de missão, a nível de evangelização. Porque o evangelho, propriamente dito, a sua célula, a sua propriedade, ela recomenda ao homem arrependimento por Jesus Cristo, conversão por Jesus Cristo. Então isso já forma a ideia de que o homem por quem entrega-se a Jesus, ele vai precisar se transformar e se libertar de muitas coisas. Mas eu quero recomendar aqui alguns textos aqui a você, para você ter uma noção. Filipenses 1, que nós temos que ter comportamento digno conforme o evangelho de Cristo, e é o mais importante da fé.
diz o apóstolo Paulo. A 1 Timóteo 4,12, que diz a palavra: guarda a tua mocidade, sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, fé, espírito e pureza. 1 Pedro 2,12, viver honesto entre os gentios, tenha procedimento correto entre os gentios, entre os ímpios principalmente. 1 Coríntios 3,5, não se porte a indecência, não suspeita o mal, não busque os seus interesses. Filipenses 1,10, até aqui, conduta, caráter, santidade ordenada. Filipenses 1,10, sem escândalo, uma vida inculpável até a vinda de Cristo. 2 Tessalonicenses 3,6, se apartar de todo irmão que anda desordenadamente, más associações. Se preocupe com isso também. 1 Timóteo 3,2, convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, apto para ensinar. Aqui tem um bispo que vai na marcha para Jesus aí, G de alguma coisa, que já trocou de mulher. Mas enfim, 1 Timóteo 3,2, que está dizendo que há o procedimento da conduta, que a santidade ordenada tem que ser vivida, principalmente para aqueles que estão na liderança, que estão à frente dessa mobilização, à frente desse acontecimento para Cristo. Enfim, o critério da conduta dentro ou fora da igreja, estabelecido como prédica, como obrigação, como aplicação, como dever, enfim, é impossível que a igreja consiga estabelecer uma pregação, um discurso, uma forma de comportamento e conduta, sem discriminar outros comportamentos, sem constranger sentimentos, sem distinguir o certo do errado, que é o que Jesus fala: o sal na terra, o efeito dele não pode ser insípido, porque a partir do momento em que ele não tiver gosto, a partir do momento em que ele for contraditório, está prestes a ser jogado fora e ser desprezado pelos homens. É o texto-chave da nossa reflexão. Então, independentemente se a mobilização seja em pró a Cristo, seja feito dentro da igreja ou fora da igreja, tem que ter gosto, tem que ter efeito. E eu lhe pergunto, você que está me vendo aqui agora, ouvindo essa palavra aqui agora, é o que tem acontecido? Esses dias chegaram e perguntaram para uma das líderes do movimento Marcha para Jesus, a líder, né, dona Sônia Hernandes, o que ela falava sobre o homossexualismo. E ela disse o seguinte, a Folha de São Paulo: eu não julgo a homossexualidade, o meu papel é evangelizar. Olha só, senhora, não tem como você estabelecer o discurso do evangelho sem discriminar. Não tem como você estabelecer o evangelho no seu discurso sem constranger sentimentos, sem distinguir o certo do errado. Uma igreja para todos. É óbvio que a igreja que Jesus instituiu na terra é para receber todo mundo, mas espera lá, estabelece uma mobilização social por Jesus, que não tem gosto, que não tem luz, que a sua forma de atuação, de comportamento, de posicionamento é baseado em cima do quê? Da relativização, do exercer político, filosófico, antropológico. Pode colocar tudo isso nessa porcaria ali. O que você vai achar? Que o pastor tem dito a todos aqui. Pode-se dizer que a Marcha para Jesus ela é institucional. Pode-se dizer que ela é cultural. Pode-se dizer que ela é política. Pode-se dizer que ela é profissional. Mas dizer que a marcha é para Jesus é contraditório, porque ela não tem prédica cristã, ela não leva sobre si o dever da admoestação, ela não traz sobre si a conduta aplicada. Ou seja, as pessoas que estão ali, ou aquelas que veem aquilo lá, a impressão de que elas têm que aquilo ali é uma passeata simpatizante.
Porque não há uma reivindicação cristã, não há um objetivo contextual, bíblico, baseado exatamente naquilo que a Bíblia me comunica. Eu vou dar um exemplo aqui, que João Batista não pode ser tido na Bíblia como profeta do Antigo Testamento, a teu saber e teu conhecer. Ele é o precursor de Jesus, ou seja, servo de Cristo, aquele que foi adiante de Jesus para preparar, ou então alavancar o ministério da preparação. Enfim, João Batista aqui, à margem do Rio Jordão, anunciava Jesus Cristo e a salvação pelo arrependimento. Olha só o que é as coisas: ministério profético, ministério cristão. Passa-se o rei Herodes, e João Batista vai e dirige a ele, com a seguinte palavra: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Quem era Herodes? Estava Herodes dentro da igreja de João? Não. Quem era Herodes? Era exatamente uma pessoa pública, comum, uma pessoa de fora da igreja, de fora do âmbito religioso, mas que João Batista se preocupou em dizer para ele que aquilo que ele estava fazendo com a sua vida, que daria apologia para que outros fizessem por ele ser rei, não era lícito diante de Deus. Então este homem doutrinou, pregou, discriminou, constrangeu e distinguiu o certo do errado, numa pregação única. Herodes, a pedido da filha da mulher de seu irmão, pede a cabeça de João Batista, a morte dele. Herodes vai e dá a cabeça do profeta de Deus em uma bandeja. Só nesse texto eu pergunto: olha, se Deus requereu do profeta um posicionamento diante das coisas erradas que o mundo faz, diante das pessoas comuns que elas representam, uma opinião expressa, um comunicado cristão, um comunicado bíblico, até com gente que não tem nada a ver com a igreja. Se Deus requereu do profeta e o profeta morreu por isso, eu pergunto: que tipo de igreja que está aí então? Que a sociedade lá fora está querendo saber o que a igreja pensa sobre a homossexualidade à luz da palavra. E uma mulher que tem 2 milhões de pessoas, que se diz bispa, que tem 2 milhões de pessoas na rua, marchando, à custa da placa dela e da ideologia dela, não saber dizer a Folha de São Paulo o que é a homossexualidade à luz da palavra, ou então na concepção, na ideia, na formação ministerial de uma pessoa, e dizer que o papel dela é evangelizar, se esquivar da fala, já está mais do que evidente, do que claro, do que virou essa porcaria aí. Agora, crítico, severo, somos nós que estamos aqui, assistindo em 3D essa marcha, entendeu? Sem reivindicação nenhuma. Essa marcha que está aí agora, na mídia, que já é marcha cultural, marcha para São Paulo, essa marcha que está aí, ela não tem poder, ela é insípida, ela não salga, ela não traz luz, ela não tem opinião formada, ela não tem caráter, ela não tem contexto, ela não tem Bíblia. A única coisa que ela tem é aquilo que o pastor Daniel vive ressaltando para vocês. Olha, querida, identidade não tem, missão e vocação não tem, conduta naquilo que se aplica também não tem. O que ela é? O que ela tem, pastor Daniel? Eu tenho que enumerar, inclusive aqui eu tenho que ler para você, ok? Vamos lá. Institucional, caráter social, religioso, filantrópico, é ética, não é cristianismo. Política, prioriza relações humanas, partidariza, é estadista, promove partidos, promove campanhas eleitorais, ganha dinheiro do governo, você pode dizer que ele é política. Cultural, porque é um complexo de vários padrões, é ecumênica, absorve diversidade, aceita pluralidade, é tida de uma vez por todos, trânsito religioso, porque não discrimina, não revela, não aplica conduta, não tem evangelho consistente, é profissional, porque organiza muito bem, especializada, inclusive CET, para organizar tudo, profissional,
E uma coisa que eu falei aqui, o último programa profissional, porque sabe pagar bem quem vai cantar. Inclusive os seus patrocinadores. Uma mobilização social que demarca orientações ideológicas e políticas para reivindicar direitos e mudanças no âmbito religioso, não humano, com parecer cristão, com parecer bíblico. Então eu quero fazer aqui para vocês um pedido. Antes de você abrir a boca para falar contra o que eu preguei, vá rever os textos que eu te dei aqui. A exemplo, o que Jesus viveu, o que a igreja viveu, o que está na raiz do cristianismo. Vá e faça as comparações. Lembre do profeta João Batista. Um homem que fez contato público, como essa igreja está fazendo e as demais com ela. Que foi ali nas ruas da sua convivência. Que foi lá nas ruas da sua cidade pregar a palavra de Deus. Ouça o que ele pregou, veja o que ele fez para Cristo e pergunte a você: é o que eles estão fazendo agora? Um homem que foi se entremeter com quem não tinha nada a ver com o batismo, com o arrependimento, com a igreja ou com Jesus. Se entremeteu na vida de um governador, de um rei, para dizer que ele era adúltero e parou numa bandeja por ter opinião demais e opinião cristã. E você? Ainda continua insistindo que a marcha para Jesus é uma marcha para Jesus? Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, que volta daqui a pouco orando por você. Não saia daí. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, nós vamos para a oração. E antes de orar com você, não esqueça, programa Hora da Verdade é a Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos, ore comigo agora. Momento de oração. Senhor Jesus, nós te pedimos a tua misericórdia, a tua graça, meu Salvador, por todos aqueles que ouviram esta palavra, o despertar da fé de todos aqueles que te receberam, Senhor, pois pedimos, Senhor Jesus, uma igreja fiel nesta terra. Sabemos, meu Senhor, que aquilo que está sendo feito com o teu nome aqui
entre os homens há de ser julgado no último dia, Senhor, porque o Senhor não deixará impune todos aqueles que envergonharam e escandalizaram a tua obra e a tua igreja. Te pedimos, Santo poderoso, por aqueles, Senhor Jesus, que tem, Senhor, a vontade de servir, de conhecer, de viver esta fé, mas por causa dos escândalos, Senhor, estão impedidos, Senhor, estão, Senhor, sufocados como muitos nessa terra estão. Eu lhe imploro pelo teu sangue, por cada vida, por cada pessoa, por todos aqueles, Senhor, que precisam desta verdade. Desperta, Senhor, a tua igreja, mostra para ela, meu Salvador, o dia final, as profecias que se cumprem, os sinais da tua vinda, Senhor, pois sabemos, meu Senhor, que está muito próximo este dia. Te peço e te imploro por todos, pela cura, pela libertação, em nome de Jesus, amém. Meus amados, pastor Daniel Batista está ficando por aqui. Programa Hora da Verdade volta com um novo tema no próximo programa. E não esqueça, ninguém é voz do povo de Deus aqui na terra, ninguém representa a igreja aqui nessa terra. Eu sou a voz do povo evangélico. Isso aí é coisa do kit gay. Toma cuidado, meu amigo, amém? Jesus é o representante da igreja na terra, e é a ele que nós temos que nos voltar. Um beijo, um abraço, fica na paz, Maranata. E não esqueça, horadaverdade.com, pastordanielbatista.com, página no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Um beijo, um abraço, Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz de Jesus.